Esse é um ato que a gente está fazendo aqui, dando sequência a uma pauta que vai ser, acho que, bastante debatida, conversada, pelo menos nos próximos 2 anos, e que para nós e para a sociedade de Porto Alegre vai ter uma grande relevância, que é a questão das finanças públicas. Nós vamos fazer todo o 5º dia útil de todos os meses uma prestação de contas para a população gaúcha. Nós pediríamos e gostaríamos muito que, se vocês pudessem estar presentes, porque a gente vai abrir, começando hoje e melhorando, qualificando o processo de transparência, todos os meses prestar contas de todas as receitas e todas as despesas da Prefeitura. A transparência é uma ferramenta dessa gestão para que a gente tenha mais tranquilidade, dê mais segurança ao cidadão das decisões que a Prefeitura está tomando ou é levada a tomar. A gente está utilizando isso como princípio na questão das passagens e a gente vai continuar utilizando isso na questão das finanças públicas, porque a população tem direito de ter acesso a essas informações. Isso aqui é dinheiro público, não tem cidadão brasileiro que não tenha na vida dele embutido um custo da coisa pública. Por mais pobre, por mais humilde, por mais afastado, independente da sua religião, do seu consumo, da sua qualidade social, e todos os cidadãos brasileiros, 100%, sem nenhuma exceção, tem um custo na sua vida em decorrência da existência da coisa pública. A Secretaria Municipal da Fazenda, como vocês sabem, convocou os fornecedores de 2016, pagamentos em atraso, e disponibilizou, nós colocamos de forma muito clara o nome da empresa, o valor da empresa. Eu imaginei que tivesse a data, e está aqui a data prevista, de pagamento. Então, isso está no site da Prefeitura, todos têm acesso às dívidas pendentes de 2016, para que nós não tenhamos dúvida e que a gente saiba que essas dúvidas, essas dificuldades de 2017, elas se somam a essas dificuldades de 2016 e que em algum momento todas essas despesas de 2016 que não foram pagas terão que ser pagas por nós todos. Responsabilidade do secretário Leonardo Busato de ter essa relação com vocês, para que vocês nos ajudem a dar mais transparência à gestão. Serão anos de dificuldade, meses e anos de dificuldade, e a gente também precisa que a sociedade saiba o tamanho dessa dificuldade, o tamanho que todos nós vamos ter que fazer, e para que a gente também se sinta mais orgulhoso quando a gente conseguir vencer esse desafio. Obrigado. É muito importante em momentos de crise. A gente tem, o setor público tem às vezes uma cultura de não querer mostrar, porque quando tu se mostra, a gente pode ser alvo de críticas. E a gente sabe o que tem acontecido, e quando nós recebemos a Secretaria da Fazenda, entramos lá no 1º de janeiro, começamos a ver todas as pendências, as dívidas que nós tínhamos para pagar. Desde o primeiro dia a gente recebe fornecedores, e essa relação aqui, além de estar no site, eu até trouxe aqui, se alguém tiver alguma dúvida, de todos os fornecedores. São 71 páginas de fornecedores que não foram pagos, e aqui mais uma dezena de páginas de fornecedores que tiveram seu empenho anulado. E se alguma dúvida em relação a ter que pagar ou não, é só buscar aqui alguns itens e a gente logo vê que, por exemplo, Companhia Estadual de Energia Elétrica é energia elétrica. Se o empenho foi anulado, essa fatura aconteceu ou vai ser paga, ou teria que ser paga. Então, a nossa ideia aqui é apresentar com a maior transparência possível tudo que ingressou nos cofres da Prefeitura e tudo que ela aplicou nos recursos públicos, porque esse dinheiro não é da Prefeitura, esse dinheiro é das pessoas, do cidadão porto-alegrense, do cidadão gaúcho e do cidadão brasileiro, que pagam impostos e tem que saber para onde esse dinheiro está indo. Daquelas despesas que nós recebemos, quais que nós já pagamos,
né, para demonstrar que, obviamente, uma boa parte nós vamos ter que renegociar após 90 dias, que foi o próprio decreto do prefeito Marquesan, que suspendeu o pagamento. Agora, nós vemos logo no começo uma dívida de precatórios, que é uma dívida que deveria ter sido paga no final do ano passado, uma questão constitucional, não é nem legal, é constitucional, que não foi paga e teve que ser paga na primeira semana dessa gestão, utilizando recursos de 2017. As férias dos servidores, que usualmente eram pagas no mês anterior, foi empurrada para janeiro. Essas férias deveriam ser pagas antes do mês que os servidores tirariam férias. O repasse do Previmpa, o Fundo de Previdência, 8 milhões. Serviços terceirizados, mais especificamente o que vocês todos conhecem, lá no DMLU, alguns contratos tiveram que ser pagos no início da gestão e ainda assim nós temos problemas lá de pagamento na limpeza urbana. Convênios e entidades da FASC, né? São as entidades assistenciais que a prefeitura tem convênios para atender aquela população mais carente. Não foi paga em dezembro, nós tivemos que pagar em janeiro. As creches conveniadas da Secretaria de Educação, nós recebemos na primeira semana já as entidades questionando um pagamento histórico que é feito no final do mês, que nós tivemos que honrar em janeiro porque não foi pago no final de dezembro. As famosas piscinas comunitárias que não estavam abertas, nós tivemos que fazer o pagamento para elas abrirem. Com esse calor em Porto Alegre, a população mais carente tem acesso às piscinas. O restaurante popular, que todos conhecem, apesar do valor pequeno, a gente dá a grandeza e o impacto social que tem esse tipo de despesa, nós tivemos que honrar para poder que o restaurante continuasse funcionando, e algumas demais despesas importantes, ou seja, dos 507 milhões, nós já tivemos que pagar 76 milhões. 76 milhões do dinheiro que a gente não tem, porque todos sabem que o nosso déficit, a nossa previsão de furo, de rombo nas contas para este ano é 800 milhões, eu tive que usar um dinheiro que eu não tenho para pagar despesas do ano anterior. Uma questão importante, e aí aquela guerra de números, né, que principalmente o cidadão mais comum não conhece, né? Existem na prefeitura 2 tipos de receita. Por isso que eu coloco as receitas totais da prefeitura. Existem aquelas receitas que são vinculadas, que vêm ou de transferência da União ou do Estado, como o SUS só pode ser aplicado em uma coisa: saúde. E nem para pagar os médicos, é para pagar os hospitais, medicamentos, as políticas de saúde. Esse dinheiro não entra nem no cofre da prefeitura, ele vai direto para o Fundo Municipal de Saúde. As tarifas de água e esgoto, quando eu olho a contabilidade como um todo, ela está lá, receita da prefeitura. Mas na verdade ela vai para o DEMAI e o DEP para custear as despesas. O DEMAI é superavitário. As nossas tarifas de água que nós pagamos todos os meses vão para o DEMAI para pagar suas despesas. Existe a contribuição dos servidores e da prefeitura, e mais a capitalização, aquele dinheiro que fica rendendo lá no Previmpa, que é o fundo de previdência da prefeitura. Esse dinheiro eu não posso usar para outra coisa a não ser pagar os aposentados que estão lá no Previmpa. Operações de crédito, a CAF, o BID, esse dinheiro vem dos bancos, eu não posso usar para pagar salário, por exemplo, eu tenho que pagar a obra. Alienação de imóveis, quando eu vendo um terreno, esse dinheiro não pode ser aplicado em pagamento de salário, ele tem que ser aplicado em investimentos. Então, o que nós queremos mostrar aqui é, de maneira mais didática e clara, a receita do Tesouro. É a receita que eu posso utilizar para pagar salários, para pagar as creches, para pagar a merenda escolar, para pagar o serviço de limpeza urbana, o tapa-buraco. Ou seja, é desse dinheiro aqui que nós estamos falando. É o dinheiro dos tributos das pessoas que pagaram o seu IPTU, que pagam o seu ISS, as empresas, o ITBI, quando fazem uma compra de imóveis. As transferências estaduais, a gente já colocou aqui, mais de 70% da receita da prefeitura advém de transferências do Estado, o ICMS de IPVA, e as transferências da União, o Fundo de Participação dos Municípios, IPI, Lei Candir e o Fundeb, que é um fundo nacional que nós também recebemos receita. Este dinheiro aqui é o que vai para a conta corrente. É esse dinheiro que a gente, por analogia, nas nossas famílias ou nas nossas empresas, os condomínios, esse é o dinheiro que cai na nossa conta. O outro dinheiro cai em contas específicas para ser gasto em coisas específicas. Assim como nós pagamos impostos, a prefeitura paga impostos sobre a folha, INSS, FGTS, PASEP. Então nós temos que pagar tributos. Os precatórios, que é uma dívida obrigatória, constitucional, se nós não pagamos, o judiciário pode sequestrar o dinheiro nas nossas contas. O 12º da Câmara Municipal é uma questão constitucional, eu tenho que passar todos os meses 1/12 do orçamento para a Câmara Municipal de Porto Alegre.
Aqui são tributos, aqui seriam tributos em relação à parte de manutenção, e Vale Alimentação e Vale Transporte, que é o Vale Alimentação e Transporte dos servidores. Obviamente, essa despesa tem que ser paga. Aqui a gente mostra de uma visão bem mais financeira, e a gente obviamente vai distribuir para todos que tiverem à disposição. Nós vamos colocar obviamente isso também à disposição no site da Prefeitura. Os valores de recolhimento do IPTU e a taxa de lixo, que a gente paga junto lá no nosso boleto. O ISS das prefeituras, ITBI, as transferências estaduais, ICMS, PVA, federal, FPM, IPI e Candir, o dinheiro do Fundeb e as demais. E nós comparamos com o ano passado para demonstrar que em janeiro nós arrecadamos apenas 2,9 milhões a mais. Esses valores, pessoal, estão em dados nominais. Se eu descontar a inflação aqui, janeiro contra janeiro, nós tivemos uma queda real. Claro, o principal fator, IPTU, foi porque com a nova data, que se encerrou ontem, uma boa parte dos porto-alegrenses deixaram para pagar em fevereiro. Então, em fevereiro, nós vamos ter a real situação da comparação entre um mês e outro. Mas essas são as receitas que entraram nas contas, nos cofres da Prefeitura de Porto Alegre em janeiro. 433 milhões. O que foi de despesa? Só uma lembrança, o IPTU, o grosso, a maior parte entra em dezembro e janeiro. Depois, ao longo do ano, que nós vamos fazer todos os meses, esse dinheiro vai diminuindo. Qual foi o gasto da Prefeitura? Pessoal, e aqui nós vamos depois abrir a despesa entre pessoal ativo e inativo. Eu vim do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul gasta mais com aposentados e pensionistas que com servidores da ativa. A Prefeitura, felizmente, não tem este problema, mas se não fizer nada, em breve, no futuro próximo, vai ter. A manutenção da Prefeitura, ou seja, a gente vê que o gasto de manutenção da Prefeitura, além de ter tido uma forte redução em relação ao ano passado, porque, obviamente, nós estamos fazendo uma política forte de contenção, é relativamente pequena em relação ao total. A dívida, que é uma dívida que nós temos que pagar, a dívida com bancos, Caixa Econômica Federal, BID, Banco Mundial. Investimentos, que é o retrato da falência da Prefeitura e dos estados brasileiros como um todo, é quando um órgão, um estado, uma prefeitura ou a própria União não consegue investir quase nada do seu dinheiro. O repasse da Câmara Municipal, 13 milhões todos os meses, o ano passado foi 12, este aumento já foi concedido no orçamento do ano. Os precatórios, como eu falei, que é uma despesa que deveria ter sido paga em dezembro, nós tivemos que honrar em janeiro, foram 33 milhões de reais. E os repasses, e a gente destaca IPTC e Carris, porque são empresas públicas, mas que são custeadas, o seu déficit, são sustentadas pelo Tesouro Municipal. A gente tem a impressão, e aí eu compartilho de quem é leigo, de que as multas da IPTC sustentam a IPTC. Muito pelo contrário, mais de 70% do gasto da IPTC vem do Tesouro Municipal, e as multas entram pelo Tesouro e são repassadas, porque não são da IPTC, são do Tesouro. E a Carris, que tem um déficit histórico, o ano passado foram mais de 50 milhões, e o presidente Luiz Fernando assumiu essa semana, já me ligou apavorado com a situação da Carris. Vai ter que ser feita uma grande revolução interna para que o Tesouro Municipal, que os porto-alegrenses não tenham mais que sustentar uma empresa deficitária de ônibus. Então o total das despesas, 349 milhões e 600 mil em janeiro. Aqui colocando algumas explicações para vocês poderem levar. Os aumentos concedidos na gestão anterior, e parece um karma, eu compartilho, porque nós recebemos o governo do estado quando eu estava lá com aumentos para serem pagos, lá para a área da segurança, e aqui eu descobri que a maior parte do aumento foi dado para ser pago em dezembro do ano passado e em janeiro desse ano, ou seja, a maior parte do aumento vai ter que ser pago com receitas de 2017. E ao pagamento das férias dos servidores, que, como eu falei, foi pago agora em janeiro. A economia expressiva em manutenção, muito em função dos decretos de contenção de despesa e uma política rígida que a gente tem adotado, em todas as secretarias. Obviamente a prefeitura vai começar a funcionar agora com a nomeação dos secretários, então a nosso desafio é manter essa economia, que é uma economia de 25%. Claro que é muito difícil, porque a prefeitura tem que continuar funcionando.
quanto que representa cada um dos itens de despesa no total de janeiro. Todos os meses nós vamos mostrando, e o acumulado, obviamente. Mas para a gente ter uma noção, 55,6% da minha despesa do Tesouro, né, é de pessoal. Eu não tenho quase gestão nenhuma. Se eu somar ainda a dívida, que é 7,8%, daqui mais ou menos 63%, mais a Câmara, 67%, mais os precatórios, 77%, eu praticamente 80% da minha despesa, ela não tem como gerenciá-la no curto prazo, eu não tenho como fazer economia, são despesas já dadas, contratadas, compromissos já assumidos. E a gente abre aqui detalhadamente cada um dos itens de uma maneira mais didática, obviamente, para que as pessoas possam entender o que significa esses 194 milhões, 60 milhões, 27 milhões e por aí vai. Então, a gente abre cada uma das telas para demonstrar de maneira transparente. Pessoal, dos 194 milhões, o que foi pago em janeiro? 109,7 milhões é o gasto de pessoal. E aqui inclui o pessoal do DEMAB, DEP, FASC, que é a nossa administração indireta. O repasse para o Previmpa, 70 milhões, ou seja, nós ainda gastamos mais com ativos que inativos, mas essa relação está cada vez mais próxima. As consignações da folha é aquele dinheiro que o servidor pega um empréstimo no banco, faz um seguro, tem um sindicato, e então a prefeitura pega esse dinheiro e repassa direto a esses bancos ou essas entidades. E os tributos da folha, 3,3 milhões, que são obrigatórios, o INSS dos servidores, a FGTS, o seguro. O processamento de dados, o contrato que a prefeitura tem com a Procempa, são 9,2 milhões de repasse em janeiro para custear os serviços da Procempa. Os repasses do DEMAB, DEMELU e FASC, ou seja, nós passando o dinheiro, é quase uma mesada para esses órgãos, 7,8 milhões. Repasse a fundos, o Fundo Mercado, que é o fundo do mercado público, Fundo Meio Ambiente, são os fundos que o dinheiro entra pelo Tesouro e nós vamos repassando para cada um deles poderem gastar. Tributos, repasse ao IMESF, o Instituto Médico Estratégia de Saúde da Família, que também necessita de recursos do Tesouro Municipal para se sustentar. Serviços de limpeza e conservação da cidade, não é só dos prédios públicos, é da cidade, é das praças, dos parques, da iluminação pública, os buracos das ruas que tem que ser conservados. Medicamentos, serviços de saúde e plano de saúde dos servidores, aqueles que são pagos pelo Tesouro. A maior parte da despesa da saúde de Porto Alegre é paga pelo Fundo Municipal de Saúde, que não conta no gasto do Tesouro. Então, é feito por lá no gasto da Secretaria da Saúde. Energia, correios, aluguéis, condomínios, telefonia, combustíveis e demais. Ou seja, esse é o dia a dia da prefeitura, é a máquina da prefeitura funcionando, e esse foi o custo dela em janeiro. A dificuldade financeira vai continuar existindo. A gente pede inclusive a compreensão dos fornecedores, porque as dívidas de 2016 nós vamos ter que tratar em outro momento. Infelizmente não temos dinheiro para honrar, mas a gente não quer que nenhum serviço público essencial pare por falta de pagamento. A gente recebeu uma prefeitura com uma dívida de mais de 500 milhões de reais, entre fornecedores, credores, que nós já colocamos inclusive no site da Secretaria da Fazenda, a relação com a data prevista de pagamento lá do ano passado, e para esse ano nós já até foi anunciado que as despesas contratadas e as receitas previstas, a diferença é de mais de 800 milhões, 815 milhões, que é o déficit previsto para o final do ano de 2017. Infelizmente, é o único mês do ano, assim como dezembro, que contém antecipação, é que a receita supera a despesa. Todos os demais meses, principalmente a partir de março, a tendência é que a despesa seja bem maior que a receita. Secretário, ali dentro daqueles valores dos 507 milhões que vocês apresentaram no final de janeiro, tem 104 milhões em relação a empenhos não realizados. Como é que esse valor está na conta se a conta não foi paga? Isso, como é que funciona a questão, né? Tem aquele empenho, aquele serviço que já foi entregue, o servidor entregou a nota fiscal e cada um dos secretários atestou, secretários, isso da gestão passada, e caiu para pagar. Isso é o que a gente chama de liquidado, ou seja, o dinheiro já está lá para pagar, mas não foi pago. Este valor é 140 milhões. Existe um outro valor de 104 milhões, que é um empenho, que existe um credor, existe um contrato com a prefeitura para prestação de algum serviço,
e ele foi estornado, ou seja, no final do ano, porque não tinha dinheiro em caixa, né? E isso foi estornado, mas é uma despesa que vai ter que ser em algum momento reempenhado, exceto se a prefeitura rescindir esse contrato. O contrato existe, o fornecedor tem lá o nome do credor, qual é o CNPJ dele, o serviço pelo qual foi contratado. Existe um outro tipo de despesa, que é aquele que nós já divulgamos, inclusive o DMLU, é um caso em que não estava nem empenhado, estava lá que a gente chama numa prateleira. A empresa prestou o serviço, não tinha orçamento, a prefeitura não tinha orçamento para regularizar esse pagamento e ele não estava na contabilidade. Este tipo de despesa a gente só descobre quando a gente vai em cada uma das secretarias, ver a fatura que a empresa forneceu, diz, eu prestei este serviço e ele nos comunica. Este é o levantamento que nós fizemos, que deu este montante de 120 milhões. Por isso que tem esse total de despesas que foram prestados em 2016 e não foram pagos. Deste valor é que nós partimos para depois discutir as despesas de 2017. Mas esse valor já saiu da caixa e está junto com as secretarias? Esse valor assim. Ele não saiu do caixa, ele está lá para pagar. É como se eu tivesse... Imagina eu receber uma fatura de água, de energia, do meu aluguel e deixo lá na minha mesa. Eu não pago, eu vou empilhando a fatura e até que algum das empresas vai me cobrar. Todos os dias eu recebo fornecedores questionando o pagamento de despesas do ano passado. Nós temos sido muito transparentes que, pelo menos até o final de 90 dias, nós não vamos discutir nenhuma forma de pagamento dessa dívida do passado, mas nós vamos garantir que as despesas de 2017 nós vamos honrar. Vocês anunciaram um valor ali em relação à economia com CCs, o total de aproximadamente 4 milhões e alguma coisa. Esse valor ele vai se manter ao longo do ano? O que tem de projeção para 2017? A gente tem mais de 1.000 CCs, cargos em comissão, em todas as estruturas da prefeitura. Seja na secretaria, seja em órgãos como DMLU, DEP, DEMAI, DEMAB. Já houve essa redução de 370 cargos em comissão, até agora, em janeiro, com uma economia de quase 4 milhões. A tendência é nós reduzirmos mais, mas obviamente não vai ser na mesma proporção, porque a primeira redução ela é sempre maior, e algumas nomeações, claro, que vão ocorrer, porque até o próprio banco de talentos, quando nós trazemos pessoas de fora do setor público, tem que ser contratados via cargo em comissão. Nós não temos um número mágico, mas com certeza vai haver mais reduções, e mês a mês nós vamos demonstrar esse valor, até que nós vamos chegar num número de cargos em comissão que a gente considera, o prefeito Marquesan, todos os colegas secretários consideram o mínimo necessário para continuar operando dentro da prefeitura. A prefeitura vai honrar esses 507 milhões deixados ou vai parar de pagar as dívidas da gestão passada? Em algum momento vai ter que ser honrado, porque o serviço foi prestado e ele é devido. O que nós não temos ainda condições de propor é como vou pagar esse valor se a despesa de 2017 é maior que a receita. Nós vamos, ao final de 90 dias, quando nós tivermos o total mapeamento dessas despesas e a projeção de receitas, fazer uma proposta de honrar todo esse passivo e discutir com as empresas redução de contratos, redução de valores, em alguns casos até rescisão, aquilo que não for mais interessante. Mas em algum momento, obviamente, nós temos que honrar, porque a empresa prestou o serviço e tem direito. Deputado, o senhor falou muito em reduzir, enxugar. Em algum momento, vocês, paralelamente, pensando em buscar o que tem ainda na sociedade para receber, como atrasos ou para parcelar, uma qualidade no parcelamento, buscando alternativas com a iniciativa privada para buscar uma outra forma de receita para equilibrar o discurso do déficit? Sim, existem algumas estratégias que já são conhecidas e algumas outras que nós vamos detalhar ainda quando nós explicarmos com mais detalhadamente o fluxo de caixa para o ano de 2017. Mas, primeiramente, a criação de uma Secretaria de Parcerias Estratégicas visa justamente buscar parcerias privadas na sociedade civil de recursos para custear algumas políticas públicas que hoje são feitas com recursos do Tesouro Municipal. Também, obviamente, vamos atuar dentro da receita da nossa competência, lembrando que menos de 30% da receita da Prefeitura vem dos tributos municipais. A maior parte vem dos tributos estaduais, ICMS e IPVA, e das transferências da União. Como todos sabem, a União está em crise, o Estado do Rio Grande do Sul está em crise e a Prefeitura também. Nós, obviamente, vamos trabalhar para aumentar esses recursos federais e estaduais e
ter algumas medidas dentro da nossa competência de receita, buscando cobrança de sonegadores, a cobrança da dívida ativa, que em Porto Alegre já é muito alta, mas nós vamos querer ampliar e vamos demonstrar isso, para que a gente possa também aumentar a receita própria do município de Porto Alegre e conseguir custear as despesas que são tão necessárias para a prefeitura.